Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Hoje à distância, porque o convidado merece ser ouvido. E não é fácil o deslocamento hoje em dia. Então a gente vai preparar todo esse estúdio diferente, claro, com o apoio da Tizan, que está sempre conosco, preparando a nossa qualidade para chegar até você no maior alto nível possível. Se você quiser trazer seu podcast, sua rede social para a Tizan, entre em contato com eles. Os caras são bons e vão te trazer para o mundo digital e você vai ser muito vivo digitalmente. Oferecimento também de LPM, soluções em TI. Se a sua empresa está tendo algum problema relacionado a essa área, vocês têm que falar com a LPM. Os caras também são ótimos, são feras e são nossos parceiros também. Quer morar nos Estados Unidos? Poxa, se você tem um sonho, tem a oportunidade e não sabe como, fala com a Nexus Next, fala com o Lucas Negrin, que é o cara, sabe tudo de imigração, de green card para os Estados Unidos, como levar a sua empresa, sua pessoa física, sua família, e vai te dar dicas para como você conseguir alcançar esse sonho, tá certo? Como eu disse, hoje é especial porque temos Josenildo Carvalho, a lenda, o mito. Tudo bom, Jô? Que prazer falar com você. O prazer é meu também, Ale, de estar podendo falar com todo mundo através do seu programa, né? Porque o seu programa é mundial, todo mundo nosso brasileiro aciona eles lá na... Eu estava na Itália uma vez e acionaram você, eu vi seu programa lá. Então, para mim, não somente é um prazer de estar com você, como uma oportunidade de poder falar para o meu povo, que é os paulistas. Eu morei bastante em São Paulo e em Pernambuco, né? Então, não. E um povo do vôlei, né? Porque, para quem não sabe, Josenildo faz parte da história do vôlei brasileiro, trabalhou com os grandes atletas e continua trabalhando. E você vê que ele continua bonito, porque ele é modelo, a foto lá atrás, olha lá. Fala, Jô. Né? Eu sempre fui bonito e vaidoso, né? Sim, vaidoso sim, bonito não tanto. Porque a gente vai passando o tempo, né, Lê? A gente vai ficando mais velho, e ao invés de ficar mais bonito, a gente fica mais gordo. Então fica complicada a vida. E eu quero te dizer só uma coisa, né? Nesse comecinho, do agradecimento ao Toca, rapaz. Cássio Leandro. Cássio Leandro, o filho manager do Usain Bolt. Do Usain Bolt não, aquele lá, o Mike Tyson. O pai dele era a cara do manager. Quando ele chegava Don King. Don King, exatamente. Ele, quando entrava na quadra, Leandro, vai lutar hoje ou não? E o Leandro foi uma das coisas que eu indiquei por último. Por que por último? Porque eu já estava próximo de voltar para o Banespa e para recomeçar o que tínhamos montado com aquele título que ganhamos no dia 31 de janeiro de 88, referente à Liga Nacional de 87, né? Você sabe que esse título, Jô, evidentemente assim, né? Quando você, nesse ano de 87, foi o ano que eu cheguei ao Banespa para jogar no Mirim com o Branco, que era o professor o grande treinador. Grande treinador e especialista em fundamento. E esse título faz parte da nossa história ali, porque a gente morava na casa do atleta, que tinham 25 garotos de 13, eu era o mais novo, até 18 anos, que devia ser, sei lá, acho que o Neto, o senhor lembra? O levantador canhoto, o Valeriano? E brabo. E brabo. Levantador canhoto. Aí morava Marcelo Negrão, morava o Giovanni Gávio, outros tantos, né? Zé Mário, Pipo. Quem mais que o senhor deve lembrar ali daquele juvenil? Deixa eu ver. O Disseu estava chegando. O Disseu jogou comigo. O Disseu. Mas aí já é outro ano. Jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. Que foi o técnico do Flamengo que me deu ele de presente. Porque ele dizia que ele se decepcionou com ele próprio, né? O treinador do Flamengo, porque não conseguia fazer o Liceu passar. João, não tem jeito. Ele, com 2 meses, era ponta passador do nosso time, graças ao treinamento do Nobuhiro Imai. Eu ia falar do Imai agora, eu ia perguntar, porque nessa época aí, ele fez um treino especial com alguns jogadores mais altos, né? Eu lembro que o pessoal chegava na casa do atleta e falava assim, não, o Imai ensinou a fazer barulho, vai pegar encaixe na bola, barulho, né? E passar
com umbigo. Tipo, a bola tinha que estar na frente do umbigo. Isso. Era uma coisa que você estudou com o Imai, que foi um grande formador de passadores, no caso que o senhor lembrou. Isso. Como é que funcionou? Olha, a coisa funcionava assim. Eu tenho que começar contando desde o começo mesmo. Em 1971, teve o primeiro curso da Federação Internacional de Vôlei, o primeiro, que foi em Tóquio. E eu me aventurei. E conheci o Imai lá, entendeu? Em 74, o Imai veio com a Yashica jogar aqui no Brasil. Eu o recebi muito bem aqui no Nordeste e o acompanhei por todo o Brasil. A única equipe que ousou ganhar um set foi o nosso feminino, que tinha se sagrado campeão brasileiro infanto e depois juvenil brasileiro. E eles ficaram encantados com isso. Só que eu soube depois, né? Que japonês todas se parecem. Ele botou o time B todo e não pediu tempo, nem fez substituição. E ganhamos um set deles. E isso foi o folclore nosso. E fiquei amigo do Imai. O Imai veio morar no Brasil para trabalhar na Yashica. Aí foi técnico do Paulistano, não deu muito certo. O Paulistano ficou em 8º lugar, aquelas coisas todas, e com um time forte. Aí a mãe de Ivonete me chamou para substituir, não o Imai. Quem estava no lugar do Imai já era o Elinho. Te lembra do Elinho? Que era do SESI. Hélio Oliveira, rapaz. O cara, gente boa para danar. Então, ele realmente ficou lá e eu entrei no lugar dele. Porque o Paulistano ficou muito atrás do Minas, que eu estava lá no Minas fazia 3 anos. Imai, então, fazendo uma visita a ele, ele disse: Imai está sem emprego, né, Ju? Aí eu digo: estava. Eu estou assumindo o Banespa agora e quando o Banespa começar, eu vou levar você comigo. E ele foi meu assistente durante 11 anos. Quer dizer, durante 11 anos, eu fui bem assistido, né? Era o melhor do mundo, porque, além de ser bom na quadra, ele era bom de caráter, entendeu? Ele não fazia inferninho por trás para me derrubar, não. Aliás, poucos conseguem me derrubar, que eu faço de conta que não vejo só para dar um chute na cabeça. Mas aí fica tudo bem, né? Aí fica tudo bem. E o castigo vem depois. Mas eu não me atenho muito a essa parte negativa de qualquer coisa que se faça que tenha competição. Eu vejo mais os lados positivos. As pessoas que eram de opinião contrária à minha me ajudaram mais do que aqueles que tinham opinião a favor, tá bom, Ale? E não estou fazendo filosofia daqui, não. Porque me esforçava mais para ter argumento e defender meu ponto de vista. Muito bom, muito bom. Ô, Jô, você trabalhou quanto tempo com vôlei feminino? Agora é o meu lado castigo, né? Eu comecei com feminino. Por que comecei com feminino? Porque eu jogava e o clube não tinha dinheiro para jogador. Então, eu ficava com escolinha do masculino e treinava o feminino. E nós fomos campeões pernambucanos. Depois fomos vice-campeão brasileiros. Qual time? O time Esporte Clube do Recife. Aquele que tem um leão. Meio diferente assim, porque o rabo dele dá um nó, assim, que fica um pouco um leão diferente. Né? É o time do Ariano, né? Pois é, o time do Ariano. Meu vizinho, por acaso, de rua. Então, tu tem ideia. Ariano Suassuna. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, meu entendimento com o Imai, a parte técnica, era exaustiva. Por que era exaustiva? Porque ele não tinha a formação de professor de educação física, nem de treinador. Ele tinha formação de administração de empresa. Ele nunca foi da seleção japonesa como assistente técnico, nem como técnico, porque Matsudaira empurrava ele para baixo, porque ele discutiu com Matsudaira, né? E quando eu trouxe para o Brasil, ele disse: eu não quero jamais discutir com você, porque você abre o jogo na lata. E isso aí você pode perguntar para o Luizinho, que é um dos meus maiores amigos, é o Luizinho, porque a gente falava pesado um para o outro, mas um para o outro. Né? Luizinho Pereira? Lógico, Luizinho, que foi quem levou você lá para o Banespa, né? Sim, então, meu técnico. Então, e bom. A formação dele foi boa. Pedi a Renato Pera, ele entrou como técnico de uma seleção paulista juvenil, né?
Eu tentei ajudar a ele e fui muito bem recebido nessa ajuda por ele e pelo voleibol paulista. Todo mundo me entendeu com aquilo, né? Então, eu tenho somente gratidão com o São Paulo. Mas voltando ao caso do Imai, a gente fazia avaliação diária do que aconteceu no treino da manhã e no treino da tarde. Qual era a avaliação? Não era estatística, porque eu dizia, Imai, número é conta, e conta não me interessa. O que me interessa são os conceitos sobre esse trabalho. Por exemplo, a Lê levanta bem, tudo certo, mas tem um certo retardo da bola na mão. Por que será? Será porque a bola para frente não está saindo, o último toque é pelo indicador? Se a bola para trás, o último toque na bola, no momento de levantar, né? Não é o dedo polegar? Aí, mas como é que você descobriu isso, né? Japão não sabe disso. Eu digo, mas vocês dizem como fazer mostrando. Vocês não explicam por quê. A ciência é para explicar por quê. É isso que forma o conceito, Imai. Então, tudo aquilo que você fizer na quadra, vamos conceituar para saber se é bom mesmo. Não vamos ficar fazer conta. Sabe por quê? Isso que eu falei agora sobre seus dedos, dei esse exemplo hipotético sobre você, que é mais fácil falar sobre você do que de outro, né, Ale? Não sei como o cara vai interpretar isso. A maioria dos levantadores que trabalharam comigo foram levantadores de sucesso. Todos. Deixa eu lembrar assim de cabeça aqui. Zé Roberto Guimarães trabalhou, né? O primeiro. Foi meu primeiro levantador. Eu tive sorte de pegar um levantador técnico. Paulo Roese. Paulo Roese veio depois, isso mesmo. Um levantador brigão. Não, era calmo. Então você não foi no jogo, você não viu. Eu assistia todos os treinos. Tu sabe o que o Xandó dizia para o Roese? Roese, é fácil, hein? Porque ele era gago, né? Tu te lembra disso? Quando ele ficava nervoso, ele não falava, né? Aí o Xandó falava, rapaz, a sorte é que tem os sinais da jogada, né? Entendeu? Porque se a gente dependesse de tu falar, ninguém fazia. E era realmente... Isso não era problema para o nosso time. Por que não era? Porque as nossas jogadas eram treinadas para ter o contexto de ir para o jogo. Eu não ficava dando fundamento vai mais. Eu pego outra coisa aqui, que é situação de jogo, de forma de grupos ou de forma coletiva. E Imai me ajudava. Na parte que Imai estava fazendo, eu torcia que desse certo. Porque sofria, viu? Os caras sofriam para consertar o pé, consertar a mão, consertar o tronco, e tudo estava no tronco. Você pode ver ali, você foi um bom jogador. Você trabalhou um tempo na TV lá no Rio Grande do Sul, não foi, Ali? Não era você mesmo, não? Em Santa Catarina. Não é? Em Santa Catarina. Eu lembro de você lá. A gente ia jogar muito lá em Concórdia, né? Na Sadia, em Chapecó, lá com o Bengu, né? E eu tenho uma impressão assim, né? Que todo levantador na base, no Brasil, naquela época, não sei agora, o que menos ele trabalha é postura. Trabalha toque na parede que dá para derrubar a parede, né? De tanto tocar nela, certo? Trabalha com precisão, que fica colocando aquelas birutas para o cara acertar. Biruta não é tão bom. Eu vou dizer a você por quê. Porque a referência da biruta é ruim, ela aproxima o levantamento da rede. Essa aproximação vai dar bola do bloqueio, porque bloqueio é invasivo. Onde é que a gente fica jogando com os nossos ponteiros hoje? Usa o bloqueio, usa o bloqueio. Aí um amigo meu disse, Josenildo, como é que é isso? O cara vai cortar, vocês mandam usar o bloqueio? Eu digo, é complicação urbana essa. Mas a gente vê que é postura. Por que a postura? Por causa da neutralidade que tem que ter a postura, porque se ela não for neutra, ele está assinalando para onde vai levantar. Sim. Eu sempre falo isso. Então, esses detalhes, na época, não eram conhecidos, e não era só eu e Imai. Eu trazia o Branco, que o Branco foi um dos grandes formadores de craque desse país, né? E o maior deles chama-se Amauri Ribeiro, que jogou comigo. Esse campeão, né? Amauri, de 86. Certo? Foram meus jogadores de seleção brasileira juvenil de 76 e 77, que eu não pude concluir por causa de certos serviços da Farda Verde, entendeu? Do Exército. Do Exército. Aí eu tive que sair,
porque não podia continuar e não podia falar que eu tinha esse tipo de inclusão no Exército. Mas o senhor foi técnico da seleção juvenil com quantos anos, então? Rapaz, eu já tinha mais de 30. Ah, já? Ale, eu vou te contar uma coisa. Você é meu amigo. Você olhando para mim assim, bem com amizade, bem florida no seu coração. Que idade você pensa que eu tenho, Ale? Putz, aí o senhor me pegou, porque vou pegar aqui a referência aqui, então. Tinha mais de 30 em 75, eu conheci o senhor em 87, então eu estou chutando aí hoje uns 72. Ale, você tem uma Borghini para trabalhar com ela? Eu vou te dar uma de presente. Eu estou com 80. Acabou, obrigado. Vou até sair aqui, porque isso é um absurdo. É não? Caramba! Eu tenho 80. Mas quando a gente faz. Só de vôlei? De vôlei eu estou quase com 79, porque lá em casa todo mundo fazia vôlei. Meu pai, em cada lugar que ia morar, ele comprava o terreno em frente à nossa casa para ter uma quadra e a gente jogar vôlei. Cara, que legal. Meu pai adorava voleibol e ele era levantador e ele é quem armava o time da rua que jogava o campeonato Interbairros aqui em Recife. Nossa. E eu, com 12 anos, eu digo, eu não vou jogar esse negócio não, porque esse jogo é para mulher. Eu só gostava de jogar futebol. Aí, quando foi um dia, a turma do vôlei disse, teu pai está chateado porque você não vai jogar pelo time da rua. Digo, ele vai jogar porque ele é o dono. Eu quero saber se eu vou ter mérito de estar ali. E foi aí que eu ganhei o primeiro prêmio dele. No esporte não se procura vitória, se procura mérito. E eu, até hoje, sigo por aí, torna a gente feliz. Muito mérito. Concordo com o senhor tem muito mérito. Só para a gente atualizar o pessoal, né? Hoje o senhor é um instrutor técnico da CBV, é isso? Eu sou instrutor da CBV, sou o primeiro, que foi primeiro colocado no primeiro curso do Brasil. Por isso o Célio Cordeiro me colocou lá naquela posição e 2 anos depois eu já era instrutor convidado da Federação Internacional de Vôlei. Por quê? Os técnicos daquela época que colocavam ou não colocavam instrutor eram amigos do Célio. E o Célio dava informações e muitas vezes eu substituía o Célio, o Adolfo Guilherme. Eles me convidavam para que eu substituísse eles. Isso, para mim, foi uma honra e foi um crescimento, porque a gente só aprende quando ensina. Isso é bom. Isso é bom. Ô, Jô, mas o senhor não acabou de falar. O senhor trabalhou com o feminino no paulistano ou era um masculino? Não, era feminino. Nós somos a única equipe do Brasil feminina que, de todos os nomes que já tiveram no Campeonato Brasileiro, foi campeão invicto. Nós ganhamos o Brasileiro de 82, que foi decidido no dia 14 de janeiro de 83. O senhor tem vício com data? Sabe a data de todos os títulos? Olha, quem sabe o número sabe o resto. Muito bom. Não é assim, treinador, né? Como é que os caras ficam? Perguntando para o estatístico, quem é que está acertando? Eu digo assim, rapaz, você não está olhando o jogo, não, tem que perguntar para o cara que está botando o número. O cara não está olhando o jogo, não, ele está olhando o papel, cacete. Para com isso. Aí eles fazem... Mas o senhor é contra a estatística? Não, sou a favor. Eu fui o primeiro a fazer estatística nesse país. 1968 aqui no esporte, com os seguintes valores inventados por esse aqui. Positivo, quando ganhava a bola. Negativo, quando perdia a posse da bola. E nulo, quando ela continuava em jogo. Então, o que era que eu tinha de eficiência? Tudo. O que é que eu tinha de eficácia? Nada. Porque eficiência é aquilo, a média de rendimento. E a eficácia é a meta de resultado. Tá certo? Sim. Então, foi esse aqui. E quando eu invento as coisas, eu só conto a história muitos anos depois, que eu não é aqui agora. Sabe por quê? Aqueles que vieram depois de mim melhoraram e muito o que eu estava fazendo. Legal. Eu tinha alguns alunos, alguns atletas meus aqui no esporte, que ele era um engenheiro. E aqui era uma disputa danada. O time da Universidade Federal de Engenharia e o time de Engenharia da Universidade Estadual. Como eu tinha jogadores de ambos, eu dizia o seguinte, da Federal serão engenheiros, da Estadual serão apenas mestres de obra, porque o curso é pior. Então,
Isso fazia a turma se animar e eles me ajudavam. Por exemplo, treinamento de bloqueio. Eles inventavam cada coisa, rapaz. Utensílios para trabalhar no bloqueio, inclinação da tábua, que se ele botava para fazer às vezes do bloqueio, qual deveria ser, 15 graus no máximo, 12 graus para feminino. Eles descobriram tudo, porque de conta os danados eram bons. Né? Engenheiro. Eu só cheguei onde cheguei, viu? Porque eu tive a ajuda dos outros. Não foi tudo meu. O senhor chegou longe, hein? Talvez 20%. Hein? E aí eu comecei com o feminino. Mas no esporte, a gente era vice-campeão brasileiro e disputava com um time de Alagoas, que era o CRB, dirigido pelo nosso finado Toroca, né? Que era uma apresentação muito boa. Ele foi vice-campeão brasileiro diversas vezes com o Fluminense ganhando com a seleção brasileira do momento com o feminino. Eu estou te falando no final do ano 60, começo dos anos 70. Aí, começo dos anos 70, o nome diz. Aí, 70, alguma coisa diferente, né? 70, alguma coisa diferente, né? Porque isso é importante ter um caos para explicar isso. De 70 em diante é chamado a era da cientificidade no treinamento esportivo. Só que isso foi olhado de modo generalizado. E nós do voleibol, e aí com Rostbach da Alemanha, Matsu Daira e o senhor Hiroshi Toyoda, do Japão, e outros mais que eu vou falar aqui, não vou me esquecer o nome, mas demora. Então, o que eu vou dizer para você? Nós estudávamos sem apoio de nada, porque era por carta. Como era demorado, custava uma nota a ligação, não tinha o WhatsApp. Com o WhatsApp, hoje, esse negócio de videochamada, eu acho que a gente ia não, imagina. Só trocando essas ideias. Né? Por que trocar ideias? Veja bem, cada cultura faz um time, mas um time não faz uma cultura. Não é verdade? O problema do treinador hoje, que já foi meu esse problema também, é querer fazer de um time a cultura esportiva de um país. Não faz. Você engana os outros, mas não faz. Porque a verdadeira cultura esportiva do mundo é futebol. Aquilo é religião, não devia concorrer com as outras modalidades. Nós, de voleibol, eu tive a notícia, né? Até foi o Nero que deu o técnico do Minas. Sabe quantas partidas de voleibol a TV italiana passa por semana? 2. No nosso país, quantas passa? 4, 6 jogos por semana. Não é isso? Como é que a gente pode entender? Agora dá para entender porque os ginásios estão vazios. Que tá na TV? Horário dos jogos e muita TV. Poxa, mas eu acho que tem bastante gente no ginásio ainda, hein? Mas não era como antigamente, não, gente. Que não tinha TV tantos jogos. Quem começou TV, usando a TV no voleibol brasileiro, foi a TV Gazeta de São Paulo, Gazeta Esportiva, lembra? Ficava ali na Paulista. TV Gazeta, e em seguida a TV Cultura. A cultura, eu cheguei, quando eu era infanto, transmitia nossos jogos do infanto, os clássicos. Exatamente. Os grandes momentos do esporte. Mas antes disso, teve a Record com o Luciano do Vale, com o Silvio Luiz narrando. Mas isso foi depois desse pessoal. O boom com o Luciano do vôlei foi exatamente isso. Porque Luciano do Vale foi nascido, foi morrido Luciano do vôlei, não é? É como ele é conhecido. Inclusive, eu vi um vídeo na internet do Flávio Prado, que é grande Flavinho. E ele postou na rede social dele os bastidores da final do Campeonato Paulista de 1984. Sim. E daí aparece o Silvio Luiz narrando com uma camisa da seleção brasileira de vôlei branca, aquela clássica da rainha e tal, Brasil. Muito legal. Foi a entrada do Luciano do Vale no vôlei. Porque da Record é que ele foi para Bandeirantes. Mas antes de ir para a Record, ele fez um jogo na Globo que ele mostrou para o mundo que podia encher o estádio do Maracanã com o jogo Brasil e União Soviética. Esse jogo é histórico. E teve jogo no Morumbi também, né? O pessoal teve. Eu gosto de falar mais no Maracanã, que foi o jogo mais mentiroso do mundo. Que não teve jogo, né? Não teve jogo. Outra coisa, o time
já um dia tinha sido adiado por causa das chuvas. Naquele dia tinha que viajar, porque a Aeroflot só ia pegar naquele dia, não ia pegar mais um dia, era depois de 2 semanas. Aí o Simov falou, escuta, o negócio aqui está meio complicado, está chovendo muito, e deu a ideia de pegar o material que tinha no vestiário, né, e colocar. É um carpete, né? É um carpete. E os meninos da União Soviética, que o Zaitsev era nosso conhecido, eles falavam, né? Se a gente ganhar o primeiro set, vamos se esforçar para ganhar, porque o avião está esperando, de 3-0. E se a gente perder o primeiro set, a gente vai se esforçar para perder, para não perder o avião. Né? Então, muitas coisas emblemáticas tiveram naquela partida. Foi um grande jogo. É o jogo mais famoso do mundo, mais até do que de Nebraska, que teve quase a mesma quantidade de espectadores. Você está sabendo de Nebraska, não está? Que é o agora, o recente, o vôlei feminino? Sim, isso. 92 mil pessoas num país onde voleibol talvez seja o 10º esporte. É o 10º esporte, mas muito bem praticado e muito bem procurado. Exatamente. Os outros são fenômenos, né? Que é um país Exatamente. gigantesco. Ô, Jô, eu queria só voltar só numa questão do vôlei feminino, que é a transição, porque eu acho que você foi um dos primeiros que fez essa transição do vôlei feminino para o masculino. Como é que foi isso? E se você saiu do feminino para ir dirigir o Banespa? Eu saí naquela época para dirigir o feminino do Banespa. Ah, você foi para o feminino? O masculino, desculpa. Eu saí do feminino do Paulistano para dirigir o masculino do Banespa. Porque isso eu fui escolhido. 85? Isso aí foi em 84, o começo das negociações, e quando eu fui foi 85, tá, Lê? Tá. E, pasme você, quem me escolheu para ir lá, foram os meninos, então, os cracões do Brasil, a Mauri, Montanaro, Xandó, e por aí vai, o Léo, o Roese, menos os meninos da Pirelli, né? O resto me chamava para ser o técnico da equipe do Banespa. E aí a diretoria do banco me chamou lá. Sim, disse, aqui se trabalha no clube, mas você é dirigido pelo marketing no Banespa. E aí foi aí que eu comecei a entender um pouco o que é marketing esportivo. Fui trabalhar com Claudinho. Te lembra de Cláudio, irmão de Álvaro Paz Leme? Sim, era o presidente do clube. Não, ele era coordenador de vôlei. Não, mas depois ele virou presidente do clube, Cláudio Paz Leme. Ah, o Cláudio. Não é? Álvaro. Não, o Álvaro José, TV. Que é o da TV. O irmão dele, o Cláudio Paz Leme, ele era coordenador, mas depois, que eu me lembro, ele virou presidente do clube. Depois. Sim. Eu já não estava mais lá quando aconteceu isso, e aconteceu depois. Pronto, hoje está fazendo quantos anos, hein? De 83. Nós ganhamos o campeonato no dia 31 de outubro, da Pirelli, o Banespa, o nosso primeiro título. Foram alguns 10 que eu ganhei por lá. Então, vejam bem, esse trabalho todo foi, no outro dia, resolvido lá no clube, chamado Jogadores e eu, né, para resolver. Aí foram falando, chama um, chama outro. Quando acabou, o cara foi se despedir, eu digo, e eu? Vocês não vão acertar comigo, não? Aí o presidente desse interesse todo aí disse o seguinte, que eu não tinha o perfil para ser o técnico do Banespa. No dia anterior eu tinha sido campeão brasileiro em cima da Pirelli, que não era mole, né? Não era meu time, que era a seleção brasileira, não. A seleção brasileira era o time da Pirelli, que era Renan, Carlão, William, né? Aquele meio central grandão, Pampa relinchando para danar, dando na bolacha mesmo. Então, como faria a gente para ganhar aquele negócio? O que fizemos? Mas, Jô, deixa eu fazer uma pergunta sobre esse momento, né? Deixa eu contextualizar aqui. Você chega no Banespa em 85, inicia o projeto Banespa, que não visa só, né, o alto rendimento, mas a formação, e talvez se tornou o projeto Banespa o maior formador da história do vôlei brasileiro. Exatamente. Do qual me orgulho muito disso. Sem sombra de dúvidas. Onde passaram os melhores jogadores do mundo, que foram campeões olímpicos, a base de 92 estava dentro desse projeto Banespa. E alguns que aprenderam a jogar, mas viraram cidadãos do mundo, que eu me incluo nessa, porque eu vou lá fazer um teste em 86,
E para quem não sabe, né? Para quem não lembra, em 86 eu fui fazer o teste, eram 3 pessoas, né? Era eu, o Pares e o Betão. Né? Betão Risadinha. Betão Isso, Risadinha. Todos nós da mesma cidade, de Taquarituba, no interior de São Paulo, e nós ficamos para jogar no Banespa no outro ano. Para se ter uma ideia, desses primeiros anos de teste, eram 3 pessoas fazendo teste. 4 anos depois, 5 anos depois, eram mais de 1.000 pessoas fazendo teste. 2.000 pessoas fazendo teste. Então foi um sucesso absurdo. Nessa final de 87, para quem acompanhou o vôlei há mais tempo, o vôlei não jogava como Superliga ou um Campeonato Brasileiro, eram Masters que aconteciam. Tinha uma sede lá em Minas, todo mundo ia jogar em Minas, tal, ia jogar tal, e o pessoal ia se classificando e formava um Master final. Esse ano de 87, a final de 87, que foi em 88, foi no Ibirapuera, em São Paulo. O Banespa tinha Roese, Xandó, Dema, Montanaro, Amauri, Paulo Rogério... Era Léo, viu? Era Léo no lugar do Paulo Rogério. Paulo Rogério não era e ficou naquele jogo. Foi o último ponto, foi dele de bloqueio. A bola bateu aqui no fundo. Ele recuperou um set que estava 7-1. 7-1. O último set. 7-1 para o time da Pirelli. Torcida descendo a arquibancada, 10, 12 mil pessoas. Chegando a hora, sai Paulão. E entra Paulo Rogério. Indicação de quem do meu lado? Wagner, central, que era para ele dizer, não, eu vou entrar, né? Ele pediu para mim, Jô, bota Paulo Rogério, que esse jogo aqui ganha quem roda mais e não quem faz mais contra-ataque. Vê que cabeça. Wagner Vagão Copini. Hoje Vagão Copini. Eu só tive amigos que me ajudavam. Porque a gente não pode ver tudo, mas pode sentir alguma coisa melhor, né? Que legal. Aí, Jô, o jogo foi 3-2. Aliás, neste Master, o Banespa ganhou todos os jogos de 3-2. Com o Xandó jogando barbaridade, rodando bola até aqui, ó, de costas aqui. Exatamente. Dizem, né? A gente vai começar daqui a pouquinho nos papos das frases, das lendas, que Paulo Roese, em um dos tempos, dizia assim: quem ganha mais vai atacar todas as bolas para o Xandó. É verdade. É verdade. E quando ele disse, eu fiz questão de parecer que não vi. Porque isso, para mim, para o treinador dizer uma coisa dessa, está tirando a responsabilidade dos outros, né? E voleibol não se joga sozinho, né? O cara bater legal, alguém tem que passar, alguém tem que bloquear, tem que sacar legal. Que, por sinal, a pior coisa do Xandó era o saque. A gente fazia um coletivo, assim, de 6 pontos, tá certo? Nesses 6 pontos, a equipe A não rodava. Era, por exemplo, só o Xandó no saque. De repente, quem era depois o outro? Era o Dema. Quando era o Dema, que ficava os 6 pontos, ele disputando sem fazer rodízio, a gente ganhava. Quando era Xandó, a gente não ganhava. Por quê? Como o saque de Xandó era brincadeira, a gente não tinha como fazer rodízio. Em compensação, o ataque, né? Em compensação, o ataque dele levava traumas para mais 20 anos. O cara, quando olhava para ele, 20 anos depois, dizia, doeu. Muito bom, muito bom. E ainda sobre esse campeonato, né, esse jogo, tem uma entrevista do senhor na TV Cultura. Isso. E o senhor diz assim, eu já estou demitido antes do jogo começar. Antes do jogo começar, porque os jogadores me disseram que foram procurados no hotel, que não se preocupasse com o resultado do jogo, porque eu já estava praticamente demitido. E eles me contaram. Rapaz, eu tive uns meninos super honestos comigo. Não tinha esse negócio de ficar com medo de me falar, entendeu? Só que eu não ia dizer na hora lá na TV, foram meus jogadores que falaram. Que aí eu estaria sendo o quê? Traíra. E tu sabe que traíra é peixe ruim, né? Eu peguei um negócio de sopa, pelo amor de Deus. Não, aí assim, a gente sempre fala, né? Dá a resposta no jogo, dá a resposta na quadra. Aí o senhor foi campeão, deu a resposta na quadra, e mesmo assim não mudaram de opinião? Não mudaram. E não mudaram porque quando acabou o jogo, os cabras da TV já estavam sabendo que isso ia acontecer. Por quê? O Parleme, o Alves Parleme, morava praticamente dentro do clube. Você se lembra disso, na outra rua, né? Jogava tênis. Jogava tênis. Não, jogava não, ele ia de uniforme. Então, veja bem, aquilo ali era realmente uma pandorra, né? E
O Álvaro sabia tudo. E Álvaro não ia me dizer porque ia prejudicar o irmão dele, que era supervisor do time, né? Entenderam agora? Sim. Ficou quieto. Quando ganhamos, aí eu fui para a TV, convidado, aquele programa daquele cara que era palmeirense ali, muito, mas muito palmeirense. Ah, o Roberto Avalone. O Avalone. E eu sou palmeirense até debaixo d'água, porque primos meus jogaram no Palmeiras. Um ponta esquerda chamado Gel, o outro Rinaldo, que foi do Náutico para lá, um pernambucano. E eu desde pequeno, quem é o menino que não tinha honra de dizer meu primo joga no Palmeiras, né? Então vai. Então era um negócio muito interessante a minha relação com o Palmeiras. E ele, por essa relação minha com o Palmeiras, foi que o Avalone se sentiu à vontade comigo de fazer certas colocações. E eu fui sincero com ele. Eu estou, como homem, dirigindo um time de jogadores homens, mas com dirigentes que eu não posso dizer a mesma coisa. Rapaz, eu estou pedindo o inferno para a minha cabeça, não estou? Porque já era irredutível. O vice-presidente do banco já tinha ligado para mim, que na época não tinha o WhatsApp, ligou lá no Ibirapuera, pedindo para falar comigo. Eu fui lá no telefone da secretaria. Alô, era o vice-presidente do banco, disse: armaram uma para tu, que depois vai dar certo. Agora tem que ser dessa maneira mesmo. Envolveu o governador do estado e outras cositas a mais, entendeu? Que eu não vou poder falar aqui hoje, mas talvez daqui a amanhã eu possa falar, porque eu vou pedir autorização de pessoas que praticaram essas informações. Aí o senhor sai, né, do Banense em 88, vai Antônio Carlos Moreno, um dos grandes atletas do vôlei brasileiro, para ser técnico do vôlei do Banense. Já estava contratado antes, ele em Sorocaba. O Reinaldo Sorocaba, que era auxiliar. Mas o senhor volta para o Banense para depois, né? Volto, porque o primeiro jogo desse campeonato brasileiro foi contra a equipe com que eu assumi em março. Qual era a equipe? A BB de Brasília, onde eu conheci a Toca, o Léo, o Xisto, o Josenias. Era um time respeitadozinho, rapaz. Tinha um xará meu, não tinha? Tinha. Alexandre Ramos Samuel. Tandy com 17 anos, 18 anos. Ele, Toquinha, era reserva de Carlile. Olha que coisa horrorosa, né? Carlile era o titular. E por que Carlile era o titular? Porque é o que tinha mais vivência. O Toca era um menino. Porque, veja bem, o gesto é uma coisa, o fundamento é outra. O gesto é mecânica, o fundamento é a situação do jogo. O menino não tinha experiência de situação do jogo. E levantador, ele primeiro tem a autoridade de sugerir qual é a jogada, para que eu possa corrigir, e não ao contrário, porque senão tira a autonomia dele. Você foi levantador, sabe disso. A pior coisa do mundo é o técnico estar falando para o levantador para onde deve dar a bola. Se você não concordar, também me diga, viu? Você vai ser o único levantador que não vai concordar com isso. Não tem, é impossível, né? Porque a gente quer comandar o jogo. Claro, né? O comando ali na quadra é do levantador. E sou contra essa de chamar o levantador fora, o assistente ficar com o time. E o que é o gesto do levantamento? O gesto do levantamento é um gesto intermediário, né, Ali? Está entre o primeiro toque da bola e o terceiro, que é a finalização do ataque, tá certo? Sim. Então, vamos pensar assim: o ataque finaliza o ataque, tá certo? O terceiro toque na bola. O segundo intermedia, portanto, ele é construtor. E o passador e o defensor, o que é? É o preparador, porque eu defender para fora da quadra, eu já estou fora de sistema, não estou jogando com o primeiro tempo. Fora de sistema é quando não dá para dar o primeiro tempo. Aqui a maioria dos levantadores, infelizmente, não tiveram a chance de ser técnico de voleibol em time médio. Foram bons os times que era menino de seleção, era tudo, mas para formar jogador, o interessante seria que eles tivessem passado como eu passei. Que sistema eu jogava? 4-2, com infiltração. Quando eu estava na rede, era ponteiro. Quando eu estava no fundo, eu era levantador. Então, eu vivia as situações extremas do jogo, que é a construção do ataque e a finalização. Se tiver preparação,
melhora muito as funções do levantador. Ale, eu posso fazer uma pergunta para você, na boa, que você me responder? Até porque você, como ex-jogador, já é meu amigo de graça. Então, escute. Eu estou sendo cansativo com as explicações? Imagina, para mim é um prazer ouvi-lo. Se eu tiver, me fala que eu sei outra explicação. Sei, não sei. Prática, né? É prática. Então, quem viveu essa situação ambígua, né? Duas funções no jogo, meu amigo, entendia o jogo mais de quem só fazia um. Sim. Tá certo? Uhum. E meus treinadores diziam isso a mim. Você vai ganhar muito com essa função que você está fazendo. Como é que se media a impulsão, ponto de alcance do jogador? O cara que pegasse na tabela saltando de baixo já era um bom atacante. Quanto era a tabela naquela época? 2,75 do chão. Uma rede de 2,43 passou o antebraço, né? Já está bom. Eu pegava com metade do antebraço no aro do basquete, rapaz. Bom saltador. Natural, eu acho que eu tenho assim relação com os coelhos. Eu vivia saltando muito, então tu sabes o que era que eu fazia quando eu era garoto? Eu comprava coturno, né, minha mania de exército, e colocava chumbo do lado. E andava 6 quilômetros, que era a distância do Marista até minha casa, aqui em Casa Forte. Sabe como era que eu vinha na rua? As árvores menores, eu saltava e fazia o gesto do ataque. De lá até em casa, quanto era 6 quilômetros, era 30 minutos. Cada 10 minutos, 1 quilômetro. Era uma puxadinha. Era andar com pressa, não podia andar devagar. É um pace alto, um pace bom para caminhar. Isso, e eu vinha contente, meio-dia e meia, eu fazendo isso. Até que um dia meu pai descobriu e me botou interno no colégio, para eu nunca mais vir andando na rua feito doido. Feito doido. Um amante do vôlei falando isso, atacando todas as árvores. Você falou a palavra certa, amante do vôlei. Para ser amante do vôlei não basta botar o sangue, tem que botar a alma no jogo. Se não tiver alma dentro para jogar, o sangue não responde. E eu me preocupei sempre com a condição que hoje é chamada de psicológica, e na época era psicoespiritual. E além? Você ia além. Aprendi isso com quem? Com os alemães. Que alemães? Da RDA, que eram os comunistas. E eles me passavam as coisas que tinham lá, já traduzido para espanhol. E de espanhol para português é fácil. É só falar errado que o cara entende. Então... os espanhóis falam que o espanhol é fácil porque o português falado errado. Ou o contrário, né? O português o contrário é o espanhol. Também, o contrário também. Ô, Jô, aí você volta para o Banespa e chega à seleção brasileira, né? Rapaz, eu estava dirigindo a equipe do ABB, né? Aí Nussmann me aproveitou que eu estava lá para fazer, às vezes, de interlocutor com o Banco do Brasil, que era dirigido por Camilo Calazans, cujo sobrinho, Fernando Calazans, era do basquete e era da Fundação Banco do Brasil. Já só começou estourado, né? Fui falar com o Fernando, aí Fernando, porra, pai, adorou tu vir para cá. Tio, aliás. Tio adorou. Ele vai te receber. Aí eu cheguei no Banco do Brasil e disse que eu queria falar com o doutor Camilo Calazans. O cara disse, rapaz, o escritório dele é no Banco Central. Aquele que fica no centro lá de Brasília. Aquele edifício preto, no último andar. Cheguei lá, eu não tinha assinado o contrato ainda com a ABB. Cheguei lá e ele estava lá no gabinete dele, 8 horas da noite, pode entrar, né? Entrei. Disse, Zenildo, eu vou aqui lavar o rosto um pouco e daqui a pouco eu estou voltando. Aí pega um esquinho aí na minha... Eu já vi que esse negócio aqui não precisa nem tirar gosto, vai ser bom demais, né? E ele, lá volta ele ali, ó. Quando ele volta, aí, Jornal Nacional informa, demitido presidente do Banco do Brasil. Camilo Calazans era o presidente do Banco do Brasil. Aí ele olhou para mim e disse, você está espantado, né? Eu já sabia disso. Não é só com você que acontece, não. Também. Escuta, vamos trabalhar para acelerar as burocracias que eu tenho que fazer,
Porque a notícia agora está na imprensa, mas não saiu no diário oficial. Isso só se torna verdade quando sair. E antes disso, terão projetos meus assinados. E foi assim que o Banco do Brasil entrou no voleibol brasileiro. Caramba, que legal. Mas eu não fui o artífice da coisa, eu fui o contato. O contato. Sim. Como é que funciona? Condutor, né? Porque o Banco do Brasil não tinha marketing, tu acredita? Por que não tinha? Porque os bancos eram obrigatórios de pagar uma taxa compensatória, tinha um nome lá, uma taxa lá. Eles não precisavam disso, não. Essa história, o Juca Kfouri uma vez disse, Jô, escreve tudo, menos que o voleibol tem uma bola. Ou seja, nada de bola. Escreve só desses fatos, tu vai vender esse livro mais do que qualquer livro que você possa vender de quadra. E é verdade. O povo gosta, rapaz, é de saber como é que aquilo chegou ali. É. O jogo, uns gostam e outros não. Mas da história todo mundo gosta. Do mundo do vôlei, todo mundo se interessa por ela. Você não quer escrever, não, Ale? Eu tenho minhas anotações, eu mando para você. Opa, já estou disposto. Manda aí. Então, eu mando mesmo. O cara que mais me incentivou a escrever esse livro, além do Juca Kfouri, que ele ia muito... Tu te lembra daquele restaurante em frente ao Banespa, o restaurante alemão, um mais velho, que ficava na frente do portão do Banespa? Ah, não lembro, João. Não lembro. Pois é porque você era menino e naquela época ele só abria de 8 horas da noite para jantar. Ele jantar, o dono, não ele. E ele me convidava, venha jantar comigo, e Juca Kfouri algumas vezes, eu convidei, nós fomos juntos, né? Aí Juca dizia, olha, meu, eu, se fosse você, começaria a perder um tempinho escrevendo isso aí, que vai ser importante. Hoje, todos os meus filhos, não são poucos, todos os meus filhos dizem, pai, você antes de morrer tem que escrever um livro. Eu disse, escrever um livro só, aí ele faz, Aí eu escrevo um livro e mando para ele. Você não mandou escrever um livro? Tá aí, quantos filhos você tem? Eu tenho 5. A última, a Beatriz, né, que tem 18 anos, ela joga em Kansas, nos Estados Unidos. Ah, que legal. Ela tem 1,64 m, foi a melhor jogadora do juvenil, primeira divisão, né? Tem a divisão especial, primeira e segunda, certo? Ela disputou a primeira divisão. Fomos campeões e ela foi eleita a MVP. Que joga jogava no Náutico. Não, ela é levantadora? Era. Disseste bem. Porque saiu daqui com essa levantadora boa e lá nos Estados Unidos está fazendo função de líbero. E, pasme você, não é que ela passa bem, é que o saque dela é demolidor, é 5, 6 pontos por 7. Lá, mas a líbero saca. Lá saca? Lá saca. Não sabia. É Estados Unidos, rapaz, é uma poliesculhambose. Eu, quando ia lá jogar com eles, que eles inventavam... Como é que chama? Poli o quê? Poliesculhambose. É uma esculhambação generalizada. Hoje você está se divertindo, hein? É para isso que eu venho aqui conversar. Hoje, mas quando que você chegou na seleção brasileira? Que ano que foi? Veja bem, a primeira seleção brasileira que eu treinei foi como assistente técnico em 76, porque nós fomos terceiro lugar do Brasil masculino juvenil, com o time do Amazonas, que só tinha um time. Não tinha outro time, só tinha um que era do Rio Negro. Fomos terceiro lugar, só perdemos de São Paulo. Pergunta para a Mauri, por Monta, como foi brabo ganhar do nosso time. Era o time que teve Paulo Avelino, que depois foi o capitão das seleções brasileiras até 77. Mas, por problemas de função, né, eu tive que sair. Não pude explicar direito, mas saí. Pedi ao Nusman. E o Nusman, todo mundo diz que é inimigo meu, veja bem, eu não pedi para sair, ele aceitou. Mas a ele eu disse o motivo. E pedi de que não podia dizer, porque era segredo de Estado. Pô. E quando foi em 77, eu fui para o Rio de Janeiro, no dia 1º de janeiro de 77, para tomar conta da seleção brasileira que ia disputar o Mundial em outubro daquele ano. Cheguei lá, nós treinávamos no Cefam. Você chegou a jogar alguma vez lá no Cefam, na Avenida Brasil? Centro de Educação Física Almirante Nunes. Excelente lugar. Era, vamos dizer, a
Saquarema da época, tá? Mas que ficava ali junto do Porcão, em frente à Igreja da Penha. Essas malandragens eu conheço todas, que eu era bom de escola de samba, eu gostava de ir lá. Então, veja bem, quando estava lá, outro problema de 77, e eu tive que novamente entregar o cargo. E não foi Nusma que me tirou, eu pedi a ele, por favor. Veja bem, eu sou Nusma, eu jamais convocaria a Josenildo mesmo. Sempre Porque toda sai, vez né? que tem um problema, ele sai. Mas era seleção adulta ou juvenil? Juvenil, até 77. Aí fomos para Moscou, por causa do boicote, entramos com o feminino, que nunca tinha disputado uma Olimpíada. Aí eu fui como assistente técnico do Enio, tá certo? Enio Figueiredo. Enio Figueiredo. Uma vez Flamengo até morrer, né? Aí fomos embora. Na volta, Nusma disse, te prepara, que eu quero você de volta para o masculino. Eu disse, rapaz, tu não está gostando dos meus treinamentos femininos, não? Eu sou campeão brasileiro das categorias de base de feminino. Eu tenho bem uns 10 títulos entre infanto e juvenil, com a equipe do Nordeste ou não. Aí ele disse, você é o técnico que eu sempre sonhei para uma equipe masculina. Você é estudioso e calado. Eu sou falador hoje, naquela época eu fazia em silêncio. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você falou comigo quando você era jogador do Banespa e eu era o técnico? Se eu falei 2, foi muita. Não é? Boa noite, estou indo embora, né? Então, eu sempre me reservei a ficar calado, porque ao dirigir, meus olhos são muito pouco. O ouvido ajuda os olhos, mas o que estraga tudo é minha boca. Entendeu a metáfora aí, né? Sim, sim. Então, aquelas coisas para mim eram importantes. Aí, quando foi e a gente ganhou o campeonato em 89 na volta, sim, esse jogo que nós estávamos falando, que era do campeonato de 87, o primeiro jogo qual foi? Banespa e ABB, lá em Brasília. O último que entrou e o primeiro que eu deixei. Tá certo? Sim. Ganhamos de 3-2. Um Maracanã, com o diabo tomando conta lá, Xandó, Montanaro. E meu time era Alexandre Ramos Samuel e Xisto na ponta, Josenias e Robson Miranda, aquele cara que só tinha tronco, mas era o maior meio do mundo. Lembra dele? Lá no Minas Tênis Clube. Eu não lembro. Hamilton entrava no lugar... Joguei com o Hamilton. Joguei com o Hamilton no Palmeiras. Isso. Hamilton, né? Hamilton era mais rápido, mas era menor do que o Robson. Quando eu precisava mais de contra-ataque para matar o ponto, era Robson. Quando eu precisava mais de rodízio, era Hamilton, que ele mexia mais. Ele atacava em diversos pontos cruciais da rede. Tá certo? Levantador titular era Carlile e o reserva era o então Cássio Leandro. Porque esse Toca, eu aprendi agora que estava vendo vocês aí. O Toca foi uma das grandes gratificações que eu tive. Viu? Porque ele, muito novo, ele tinha o que a gente diz assim, é o maior potencial que um menino novo tem que ter para a gente chamar logo. É a saída de bola das mãos rápida. Bola rápida, sai da mão rápida. Não demora com a bola na mão. Não é dar pancada, é receber, mas sair rápido. É como ela sai, não é como ela entra na mão. E deu certo, ele era assim mesmo. E eu não ensinei isso a ele, era dom dele. Mas fala ali. Não, ele vira Toca na seleção, que é o Pinha e o Gilson que colocam o apelido. É a negritude, Júnior. É Pinha e isso. Pelo amor de Deus. Olha, mas quando que você chega na seleção adulta masculina? Pois é, aí ganhamos os campeonatos todos. Pela formulação da geração de 92. Pois é, aí cheguei lá, 1990, estava em Brasília, que eu fui assim, e ganhando tudo, né? Do Brasil e sul-americano. No Mundial, nós já éramos vice-campeão do mundo quando não tínhamos nenhum estrangeiro. Pode ver que o Brasil passou a ganhar Mundial de Clubes quando tínhamos cubanitos na equipe, não? Sim. E outras apresentações eram com jogadores argentinos, que eram tidos como os craques daquele momento da década de 80. Né? A gente não aceitava no banco, nem eu não aceitava.
Porque na hora que eu chamo estrangeiro, eu tiro o lugar de um brasileiro na equipe. E se o meu trabalho é formar, eu não vou deixar esse lugar porque eu estou formando. Vai ser um estrangeiro que vem para aquele lugar ali. Só que o voleibol hoje é diferente. Não tem esses caras com tanto sentimento com quem está trabalhando. Eu detesto botar alguém no banco sem ter dado a oportunidade de jogar. Eu não sei se tu concorda com isso, mas... Desculpa, Jô, só para debater e ter uma conversa assim, sobre isso. Assim, eu acho que depende muito de onde está o estrangeiro. Assim. Na base, exatamente, eu não concordo de jeito nenhum. Né? Mas acho que assim, hoje em dia, como se pensa muito em vitória, né? Tem até uma música do Los Hermanos, se pensa muito em vitória, esquece a glória de chorar, né? Isso. Você conquista. Então, acho Gostei disso. Muito bom, e você tem razão. Porque eu estou falando de uma época que eram raros os times que tinham jogadores estrangeiros. Você jogar contra times da Itália era uma verdadeira seleção mundial. Era aquele, Saladinha de Letra, o Timos, eram os melhores. Saladinha de Letras. Quem que era Saladinha de Letras? Era aquele outro ponteiro lá que passava mais do que Kirali muito, né? Svurtli. Eu chamava ele de... Rapaz, onde tu nasceu não tem vogal, não. Só tem consoante, pô. Então, esse povo me dizia como é que era os treinamentos lá fora. Mas aquele meu pensamento se retratava para a equipe que representasse o Brasil com brasileiros. Mas, hoje em dia, as equipes, o voleibol é global, gente. Não é mais de lugar nenhum, é global. É quem tiver mais dinheiro contrata melhor os jogadores. Tanto que técnicos gerentes ganham de técnicos tecnicistas. Tecnicistas. Tecnicista seria? Os que vejam mal técnica do jogo. Isso é o técnico que gosta de dar treino, de mudar posicionamento do jogador, de contribuir com a formação do jogador. E o gerente, que é aquele já contrata pronto, bota aqui. Ah, entendi. Tá, João, mas quando você chega na seleção brasileira adulta? Cheguei aí no final dos anos 90, eu estava indo para Tóquio. Encontrei o Nussmann no Rio. Aí Nussmann, Jô, o técnico não vai continuar, eu quero contar com você em 91. Disse, dispense o técnico e depois me chame. Veja quantas vezes ele me deu chance. Eu não posso ser contra uma poça dessa, rapaz. Aí ele me deu. Fui lá no Rio de Janeiro. Mito, ele foi em Ribeirão Preto falar comigo, porque estava vendo um sul-americano em Ribeirão Preto. Aí ele foi até lá, ele e o Sami, acertamos tudo e vamos para frente. Foi assim que eu entrei, em 1991, começo do ano. Aí é o início de uma reformulação, né? Você leva todos os garotos, né? Você leva claro. O Nelson, Giovanni, Maurício já estava, né? Que ele já estava em Talbo foi a primeira seleção dele, Kid foi a primeira seleção dele, e eu só convoquei 16. Mais de 16 é festança, não é treino. Quando é que você treina? Quando você toca muito na bola. Muita gente você toca pouco. Então, só pega a bola, né? Só cata a bola. Você cata a bola, exatamente. Aí Jorge Edson, né? Também. Jorge Edson. Já estava. Ele disputou o Mundial de novo. Já tinham sido lançados, mas precisava confirmação na equipe. E o que eu fiz? Chamei Monta, você vai querer, porque a vez ainda é sua. Mas meu sistema de trabalho na seleção é diferente do de clubes. Vai ser assim, assim, assado. Ele disse, estou com você. É melhor você ficar sem o Monta nessa hora. Eu digo, tá bom. A Mauri, vai topar? Aí disse, rapaz, dá um descansinho, que eu estou cansado de estar vivendo a vida inteira voleibol. E era mesmo. A Mauri, ele vivia concentrado até para dormir. Então era um negócio sério. Eu, quando digo isso para ele fica muito chateado, porque concentrado para dormir é ser muito alheio a tudo, né? Pois é, esse é a Mauri. Aquele olhar que parece que ele não está entendendo nada. O melhor jogador que eu já treinei de central foi ele. Sério? Central. É central quem sabe pôr a mão na bola e bater com a mão, usando a mão do bloqueio adversário, e não fugindo. Quem foge no meio não tem espaço para bater. Por quê? A velocidade do levantamento não lhe dá escolha para onde você vai bater.
Dá, mas aí é largada, é bater devagar. Eu estou falando bater a porrada. Bola lenta é a bola baixa? Não é. Não é. Também não é a alta. Bola lenta é aquela que chega ruim para o levantador, longe da rede, muito afastado, muito colado, né? Muito baixo. Essa é que torna o ataque lento. O levantamento foi feito, mas a bola, por essas circunstâncias, se tornou lento para o atacante. Ou seja, ele vai salvar a bola. Eu dizia para o pessoal de meio, meu, desde novinho, todos, meio tem que saber usar o bloqueio adversário do central. Aí ele disse, por que o central? Porque é o único que mexe a mão, não era não ali. Não era o único que ia. Mexeu, está lhe ajudando, cara. Agora, se você bater para baixo, você vai tomar o toco. Mas se você bater no dedo mínimo, não tem volta. Dedo mínimo não tem força. Tem dedo mínimo que não serve nem para coçar o ouvido. Então, usa essa desgraça aí, rapaz. Não lembrar meus jogadores, viu? Na hora que eu brincava assim com eles morriam de rir. É cheio de palhaçada. Eu digo, todo mundo só aprende piada. Coisa séria, ninguém se lembra. Não, isso é verdade. Inclusive tem uma lenda, né? Você está envolvido em várias lendas, né, Ju? Que, eu não sei se é verdade, que uma vez, numa preleção antes de um jogo do Banespa tal, ou da seleção, não sei ao certo, Sim. Você falou para o Janelson, hoje bloqueio MG. E ninguém sabia o que era bloqueio MG. Até hoje eu não sei o que é bloqueio MG. Você pode me explicar? Rapaz, pode ter sido muito grande. Sinceramente, eu não estou lembrado desse fato, não. Tu veja, Nelson, que eu estou levando a tua cara dizendo que eu não me lembro. Não sei. O Janelson era altamente técnico. O Janelson era altamente técnico. E por quê? Ele levantava. Ele levantava. Ele chegou a ser levantador da base. Levantador. Gaúcha, ele levantava. Quem foi levantador, entrando na quadra, né? No banco não, na quadra, ele sabe mais do que até o próprio técnico dele. Porque tem que estudar o jogo jogando, ou seja, reagindo. Como é que é o técnico pensando? Quem pensa tem que ficar parado. Tem técnico que faz para pensar, aí o time para. A bola cai de tudo que é jeito. O jogador reage, técnico pensa. Diferente. Ô, Jô, a história é a seguinte, que você disse assim, como você é um frasista, né, e usa muita analogia para explicar, que é o jeito mais fácil de entender, você falou assim, hoje é bloqueio MG. Sabe o que é MG? Não sei. Você falou assim, Marília Gabriela, cara a cara. De frente para o atleta. Não sei se é verdade, mas deram... Deve ter sido, que eu era cheio de palhaçada, deve ter sido mesmo. Mas foi com a intenção de aproveitar aquele programa da época, que era o mais famoso, né? Sim. Além de que era uma gatinha. Que seria bloquear de frente, né? Não deixar aberto, bloquear a bola, né? Eu dizia, não mexe a mão que você acaba a defesa. Isso. Não mexe a mão. Quem é que não pode mexer a mão? São os bases. Porque quem orienta o bloqueio não é o central. Quer dizer, quem orienta o bloqueio é o central, mas quem orienta a defesa a partir daquele bloqueio é o base. Se o base estiver no lugar errado, a defesa vai jogar onde? É bom conversar com quem jogou, viu, Ale? Porque bastante entende o que eu estou falando. Viu? Não, então, e hoje em dia eu percebo assim que tem muito atleta que tem dificuldade de enxergar o bloqueio que está na frente dele, né? E se esconde atrás do bloqueio, que é a primeira coisa que a gente aprende no vôlei, assim, vai defender, sai da sombra do bloqueio, porque ali no bloqueio a bola não passa, né? Claro. Aproveitando esse pensamento, Jô, você trabalhou com uma época que os jogadores eram muito técnicos, né? Extremamente. Muito. E assim, eu vou usar o exemplo do Dema, né? Isso. Que é um jogador que nunca chegou à seleção brasileira, se eu não me engano, adulta, porque vivia numa geração que tinha Renan, Xandó e Montanari e ele jogava na mesma posição, mas ele sempre foi titular nas equipes que ele jogava com esses atletas. E ele fazia tudo muito bem, né? Ele só tinha o toque feio. Eu falo para ele que ele tocava beliscando a bola, assim. Era toque da fonte, que a gente dizia. O Clube da Fonte de São Paulo, de Campinas. Isso aí é o toque da fonte. Ele fazia assim e tal, mas fazia tudo muito bem, assim, tudo muito bem. E era um jogador
baixo para a época. E é uma geração que os jogadores eram muito baixos. Hoje, né, eu imagino que você continua consumindo o vôlei atual, porque você continua ensinando, né, aos treinadores. O que você acha que se perdeu nesse meio de caminho, assim, dessa geração tão técnica para a geração que a gente tem hoje, que é muito física, né? Muito bem, muito bem. Eu adorei sua pergunta e essa oportunidade de responder, viu, Ale? Muito obrigado. Antigamente, os jogadores jogavam vôlei. Hoje o cara joga 2 posições das 6 que estão na quadra. Oposto, joga na 1 ou na 2, tá certo? Levantador, joga na 1 ou na 2. Meio, antes, jogava defesa centro ou bloqueio central, né? Aí, com o advento do líbero, ele foi para 5 e quem veio para cá foi o ponteiro, mais para utilizar a pipe, não é verdade? Sim. Sim. Então, nós trocamos um voleibol de 4 posições por 2. Foi bom? Foi. Diminuiu o tempo de treinamento, mas diminuiu o tempo de experiência, de percepção de jogo. Porque de onde você está, e aí eu peço que você faça essa experiência e depois me conte ali. Porque depois de hoje você é meu amigo. A gente vai conversar sobre vôlei muito tempo na vida. Você fique no fundo da quadra, atrás da posição 6, e procure olhar o jogo de ataque do adversário. Você vai para o lado da quadra, um pouquinho atrás do poste de sustentação da rede. Você vai corrigir o bloqueio do seu time. Você não observou o ataque antes? Você não foi para cá para consertar o seu bloqueio? Meu amigo, e não dá certo. Olha. Não dá certo. Sabe por que não dá certo? Por quê? Porque, veja bem, o que é o ataque? É a bola que sai da recepção ou defesa para o ataque, tá certo? O ataque começa ali. A preparação do ataque é ali. E como é o bloqueio? É a forma mais próxima do adversário que você tem para jogar da bola que ele está atacando. Quem é que tem mais possibilidade de mexer? Quem mexe a bola ou quem mexe a mão? É quem mexe a bola. Tá certo? Aí é difícil você corrigir colado na rede. Tá certo? Sim. Quem é que erra mais num jogo? É o primeiro árbitro ou é o segundo? É o segundo. Porque ele joga atrás do... Eu ia dizer atrás do pau, mas já era atrás do poste que ele joga, né? Ficava atrás do poste. Eu cheguei, na época, no final dos anos 50, a ver jogo no Rio, que o segundo árbitro era sentado no banquinho embaixo da rede. Tu acredita? Eu tenho essa foto. Se tu quiser, eu te mando ali. Para tu dizer assim, como era folclore no voleibol de antigamente. Não, ele era mais técnico. Todo mundo fazia tudo, mas nada que prestasse. Entendeu? Aí veio a especialização. A especialização é uma forma rude de sobreviver. Qual é o animal, qual é o tipo de bicho mais especializado do mundo? É o mosquito. Existe o mosquito da manga, o mosquito da goiaba, o mosquito da laranja, não é? É limitar muito o ser humano ser especialista. Entendi. Aí a percepção fica um pouco diferente. Por isso que eu dizia para os meus meninos é tudo velho, olha, eu dizia assim, escuta aqui, quer jogar vôlei? Aprendam a passar e defender. Por quê? Porque isso não é uma escolha sua. Isso é uma escolha do adversário, em onde vai sacar e onde vai bater. É ou não é? Não, deixa eu ver, né? A qualidade técnica era tão grande que os meios passavam, né? O senhor falou do Amauri. Muito! Talvez fosse o passe da seleção naquela, né? Amauri e Léo também. Léo passava bem. Eu tenho um jogo em 86, né? Que Carlão, no auge dele, lá o Brasil se lascando contra a França, aí, não sei quem era o técnico, não me lembro, entra Léo. Você sabe por que Léo jogava com a camisa 11? Não? Eu vou lhe dizer, nunca mais esqueça. Porque Léo era muito magro, lembra? Se ele jogasse com 1-1, ninguém ia se lembrar dele. Mas jogando com 1-11, tinha 2-1, ia se lembrar dele. Ele morria de comigo com isso. E era o saque balanceado, lembra, Jô? Balanceado. Léo, que eu me lembro, Léo, Bernardinho, Bernard, Zé Roberto Guimarães. Zé. Tinha um... Moreno também? Suíço Moreno e Ronaldo. São os caras que eu lembro que sacavam assim. Isso.
O melhor saque balanceado de quem era? Desse todinho que você falou. Acho que era do Léo. Era do Léo. Por quê? O Léo era o mais alto deles. Mais o alto. ponto de impacto do ombro do Léo era quase Zé saltando muito para bater um saque viagem. Não é? Falando em atleta que você dirigiu, tem muita gente que hoje em dia não lembra, né? Que o Zé Roberto foi um grande levantador. Um dos melhores que teve. Queria que você falasse um pouco do Zé atleta, como é que era dirigir o Zé? Chato. Era ele, eu tinha que dosar ele, cara. Teve um jogo lá no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Aí o jogo estava meio apertado, eu fazendo substituição aqui, acolá, no passe, né? Aí teve uma hora que eu digo, é Zé que está infernizando a cabeça dos passadores. Porque passador precisa de paz, não precisa de guerra, não. Vai fornicar o vidro de passador para tu ver se ele não piora. O fornicar de percepção que esse jogador não está vendo. Porque todo mundo marca a bola no saque, né? De onde ela vem, mas não como ela foi batida. Depois que bate, ela chega rápido em você, então é melhor você olhar como foi batida do que como ela vem. A sua antecipação será melhor. Porque o que é defender e passar? É interceptar a bola. Não deixar ela cair no chão. E para treinar isso, eu preciso de um nível de concentração muito grande. Porque são milésimos de segundo. Vou te dar um dado, viu, Ale? Para tu ficar bem assim por dentro da ciência da coisa. 0,1 segundos é a duração média de toque na bola, ou seja, de toque, ou seja, de manchete ou a batida. Todos os tipos de tocar na bola têm uma média de 0,1 segundos. Em média, no sistema de hoje, cada set, cada equipe toca na bola 150 vezes por set, em média. Quanto é 150 multiplicado por 0,1? Dá 15 segundos. Faz a conta aí para ver. Espera aí. Faça, porque essa mentira tem que ter uma conta no mundo. Vai. Dá 15 mesmo. Né? Então, esse é o grande problema do Brasil. Quando a ciência é a favor, isso que ela está inventando. Eu estou só obrigado a dizer minha fonte para meus jogadores. Eu dizia esse cálculo. Aí a maioria perguntava a mim, Jô, de onde tu tirasse isso? Eu disse, da calculadora, eu fiz a conta. Porque é o que interessa, cara. É como eu faço e não por que faço. Entendeu? O interesse no jogo é como eu faço. Porque como eu faço é como eu reajo. Porque o que eu faço é como eu penso. Pensou. Lugar de jogador pensar é no banco. É fora da quadra. O lugar do jogador reagir é dentro da quadra, pelo aspecto que eu acabei de falar agora. Não é porque Josenildo acha. Aliás, Josenildo não acha mais nada, nem procura mais nada. Não vou achar, né? Mas por que o Zé era chato? Porque ele cobrava muito dos jogadores. Zé era um técnico jogando na quadra. Eu dizia, Zé, você ainda está de calção. Um dia que você tiver de calça, você fala o que você fala aí. Mas a gente sempre gostou muito um do outro, né? Porque ele era juvenil, era técnico feminino, ganhava São Paulo no masculino, ganhava feminino no Pernambuco. Então a gente sempre se vivia aí, desde 72, se encontrando pelo mundo do voleibol, né? Brasileiro. E ele hoje, eu vou mandar para você. Tem um filmezinho que ele fez com minha filha, rapaz, aqui no Geraldão, por ocasião da visita aqui em Recife, da seleção brasileira. Ele tocando, né, com aquele jeito dele que está certo, né? Só que ele expulsa a bola com o polegar, né? Aí Bia olhava assim para mim, como aqui, né? Aqui, né? Entendeu? Então, você veja, se fosse inimigo, ele jamais faria isso com um filho meu, né? Tá certo? Mas por que seria inimigo? Não é o que a turma disse. Quem jogou com ele gosta dele. Quem não jogou com ele detesta ele. Você teve testemunho de gente que não jogou comigo e gostava de mim. E teve... eu não estou brincando, não. Eu não conheci ninguém que não goste do senhor. É verdade, porque eu brinco com eles até hoje.
Eu brinco, quando eles querem alguma coisa, pergunto para Marcelo Negrão. Marcelo Negrão, quando eu levei ele para Recife, ele, quando chegou na quadra, aí o Monta disse, tô lascado, né? Chegou um bicho grande do cacete, mas não jogava nada na época, né? Aí Monta chegou de mim e disse, eu vou sair do time quando? Eu disse, daqui a 2 anos. Você tem 2 anos para jogar comigo, que ele vai jogar. Aí chegou junto o Axé. Tu sabe onde esses cavalos alcançavam? Sei, claro. Na tabela de basquete. 10 centímetros abaixo do bordo superior da tabela de basquete, que tem 4 metros lá em cima. Tu entendeu, não? Sim. Tu te lembra do Axé? Não lembra do Axé? Claro, a minha geração. Olha, dos negão que saltava menos era quem? Joel. Em compensação, ninguém sacava que nem Joel. Joel já salvou a vida de Radamés no Sul-Americano. Você se lembra disso? Contra a Argentina. Aliás, o Joel tem assistido todos os podcasts, já está convidado para vir. Joel Monteiro. Ele está como secretário de esportes de Bebedouro, que é a cidade de Bebedouro, foi onde todo mundo que bebe nasce. É Bebedouro. Casado com a Cátia, que também chegou à seleção brasileira. Isso. Jogou Olimpíada. E já está convidado, vai participar aqui. Que bom. Tá, você falou que o Zé era chato, mas ele era bom levantador? Era, o Zé era bom. E quando ele nunca reclamava sem razão. O que ele reclamava é porque a reclamação de uma vez é orientação, da segunda vez é encheção de saco. Entendeu? Você pode ver tudo que é técnico, meia bomba, o que é que ele faz. Eu já falei isso diversas vezes para esse menino e ele erra. A culpa é sua, que está falando em vez de dar treino para ele melhorar. Boa. Entendeu? Por exemplo, eu quando pego uma equipe ou num curso, eu digo assim, quem foi que jogou aqui levantando? Aí, pouquíssimo, né? A Lê já levantou, já chegamos aqui. A Lê é o cara, vamos dizer, nesse grupo, é o cara que tem ascendência sobre os outros, que jogou mais, em time bons. Ale, eu estou aqui com a ideia da gente propor isso aqui de exercício. O que é que você acha? Isso na frente dos outros. Não estou lhe valorizando, não, Ale? Está valorizando, está claro. A maioria dos técnicos passa por cima do seu levantador. Aqui quem manda sou eu. Já ouviu isso no seu pé do ouvido, né? O seu foi declaratório. Você já ouviu isso? Já ouvi muito. Aqui quem manda sou eu. Você é burro. Você tem que fazer. O cara não é burro, não. O cara não é burro, não. Quais são as condições e que situações essas situações estão acontecendo? É no ataque? É no contra-ataque? Quem é que está responsável pelo centro, pelo central? Por que é pelo central? Porque no alto nível, toda jogada passa de combinação de jogada pelo primeiro tempo. Se não houver primeiro tempo, você joga sem sistema. Não tem jogada. Não é? Aí tem que haver precisão. Mas é uma precisão com velocidade, porque você não tem tempo de armar a jogada, mas pode velocizar as suas extremidades. Por exemplo, eu acho melhor uma bola mal levantada para o meio do que não levantar para o meio. Porque você só vai... Eu não quero aqui fazer apologia, eu não quero mais time, né? Embora você vai ter uma notícia que eu estou voltando para São Paulo. Mas não é para ser treinador, não. É para orientar um trabalho no Banespa. 40 anos depois, os caras ainda lembram de eu. Então, veja bem. Mas o Banespa... Peraí. Isso é informação. O Banespa vai voltar? Não. O Banespa quer o trabalho para a base. E nós temos um projeto junto com a Bright e a NBA chamado Toque de Mestre. Quem toca é esse aqui. Que legal. Peraí, então. Quando vai começar? Quando vai ter? Quem está envolvido? Só está faltando esses detalhes. O Nelson, que é o atual presidente, falou com um cara que é dirigente da Bright. O dirigente da Bright, vê como eu tenho sorte na vida, é Carlos Russo, filho de Russo, o árbitro de vôlei. Eu sou muito cagão, desculpe o termo, mas eu sou mesmo. A coisa cai no meu colo. Zé Elias dizia, esse cara não procura felicidade. Ele é feliz. Porque as coisas acontecem positivamente para o nosso lado. Aí eu estou aqui em casa, aqui nessa mesa mesmo, que você está me vendo, aí toco o telefone. Jô, aqui é Carlos. Eu digo, Carlinhos, como é que está? A Bright está bem? Como é que está? A NBA vai continuar pagando? Você está no La Liga, né? Que ele agora está com a La Liga no Brasil, hein? É? Que bom, agora tá bem. Agora a gente vai ganhar dinheiro. Então, escuta só.
Você vai ver, eu vou fazer um clube em São Paulo, vou comprar o IP, aquele que ficava lá perto da Rubem Berta. Lembra desse clube? Sim, lembro, já joguei lá. Na IP, né? Na IP, o nome dele? O Clube IP. Clube IP. A quadrinha para treinar, não tem coisa melhor. Você foi levantador, sabe do que é que eu estou falando. Quadra grande, treino curto. Por que é treino curto? Os caras tocam um pouco na bola. Cata mais do que tá, né? Não volta a bola, certo? Então, isso aí vai ser um processo que eles vão, com certeza, vai chamar você, porque eu já dei seu nome. Antes de você me convidar, eu disse, olha, vocês têm que procurar hoje uma informação, não pelos meios, por exemplo, TV Globo, TV Manchete, não é por aí. Você tem que pensar na mídia social. E, pelo que eu assisto sempre o seu programa, quando eu posso, o melhor que tem é o dele, porque ele tem conhecimento do jogo e sabe analisar um jogo. Por menos que você conheça como levantador, você sabe analisar mais de que 90% dos técnicos de voleibol do mundo. Não é só do Brasil, não. Fico lisonjeado, não sei se tanto. Ô, Jô, sabe que essa informação é super importante? Sim, claro. Super importante Eles mesmo. Vão te procurar, Não, deixa eles te procurarem. Estou aberto aqui a conversar, com certeza. Sabe por quê? Porque envolve a NBA. A NBA é cheia de regra. Fulano é isso, não sei o quê. E a Bright está no meio. Aquele cara, sabe o cara sanduíche? Aliás, cachorro-quente. O que é o cachorro-quente? É um pão que você parte no meio, né? E bota aqui a salsicha, certo? Quando você aperta, a salsicha não sai, pois é o técnico, é a salsicha do negócio. Dirigente e jogador. O técnico, rua. Né? Então, tu não sabe como eu estou me divertindo aqui hoje. Ô, Jô, e essa informação é super legal, porque assim, o paulistano voltou a ter time feminino porque sim. fez uma associação com o Barueri. Mas a cidade de São Paulo mesmo não tem time nenhum. A cidade tem um time em Guarulhos, tem o time em Barueri, tem o time em Osasco, e masculino não tem nenhum. E isso foi alertado pelo Maraca, que falou para mim que a maior cidade do país, onde tudo acontece, não tem time de vôlei. Por quê? A maior cidade do país é uma cidade cosmopolita. Ninguém se identifica por naturalidade com São Paulo. Eu fui trabalhar lá. Entenderam? É mais fácil você fazer um time em Santo André, fazer em São José, fazer em Cruzeiro, que eu ajudei muito aquele velhinho de lá, gente boa, eu ia para lá. Quando tinha jogador meia-bomba, eu digo, quer para disputar o campeonato, pega esses meninos aqui. Aí eles diziam, pô, não leva ele agora, ele precisa jogar, Luizinho. Tu está falando muito, é no treino, ele precisa ouvir no jogo. Ninguém melhora treinando. Você evita piorar treinando, mas você aprende mais a cada jogo. Você se lembra de todos os seus jogos e sua atuação. Você se lembra de todos os seus treinos? Não lembro. O que marca é o jogo. O que marca e define. E define. Para você mudar o que lhe vem... Eu tinha um levantador que ele não era horrível, não. Ele faltava muito para chegar nessa categoria. Mas eu só tinha 6 e ele é o que se dispunha a levantar. Aí eu cheguei para ele e disse, você tem uma coisa que, para mim, lhe complica, que é a mão pequena. Quem tem mão pequena é difícil fazer combinação de jogada. Porque o que é a jogada, dependendo do toque na bola? É um toque que é amortecido e expulso rapidamente. Quem tem mão pequena, isso acontece ao mesmo tempo, e não em 2 tempos. A bola não encaixa, né? Não encaixa. Não encaixa. Tanto que os maiores levantadores da história é o Maurício, que tem 2 raquetes na mão. Exatamente. E o pior é Ednilton, que tinha mão pequena. Isso era da minha época. Né? Eu dizia para ele, quando sua mão crescer, você vai ser bom. Então, veja só, como é que é hoje? Como é que é hoje? Não era como era antigamente. E como foi que eu fiz com esse garoto? Disse, você já levantou bola rápida de manchete? Aí ele, não. Meus técnicos dizem que quem levanta de manchete é um pobre levantador. Eu digo, para mim, não. Para mim, o cara vai levantar de manchete quando não tiver possibilidade de fazer de toque. E se ficar na dúvida, vá na manchete, porque tira a dúvida. Só que não alongue a bola para a entrada ou para a saída de rede.
dê uma bola um pouquinho mais alta, porque ninguém vai sair com um passe, um central mais ou menos instruído, não vai sair se você tiver armado para fazer a manchete, né? Aham. Então você vai fazer uma jogada que a gente chamava de mexicana. É Aham. uma bola que não é de tempo. Tu lembra dela? Que ela Sim, vai ter claro. mais ou Mas menos sobre a rede uns 60 centímetros a 70, né? E que ninguém pegava no ápice, não, pegava ela na descida. Era bola mexicana. Quem é que dava isso? Levantador pequeno e que não tinha bom toque. E era onde a gente resolvia o jogo. A primeira coisa que eu ensino hoje é um meio qual é? Largar. Você chegou para trabalhar comigo, primeiro dia, você larga bem? Aí o cara, pô, sou central, mas você larga bem? Eu vou te ensinar a largar. Direção contrária da corrida que você faz, altura da bola e visar mais o fundo da quadra do que a largada curta. A largada curta é para o levantador que não tem bloqueio, não tem mão na frente dele. Eu estou me fazendo entender? tem, sim, eu entendi, sim. Eu acho bem. Que assim, como o vôlei, a gente não retém a bola, como outros esportes, Sim. ele é muito técnico, né? O que eu quero dizer com técnico? Assim, todos os movimentos têm que ser muito refinados, muito bem executados, senão você não consegue fazer aquilo, porque você tem que rebater a bola toda hora. Né? Por exemplo, o futebol, que existe a bola de primeira, né, o passe de primeira, se você não bater certinho na bola, a bola não vai chegar no lugar que você quer. Agora, se você para a bola, tem um tempo de pensar, né, retém a bola e faz o passe, ele é um passe muito mais fácil. Então, No o voleibol você não vôlei... tem tempo de pensar, né? No vôlei você não tem tempo de Não pensar, tem né? tempo, você Tem já que pensou antes reagir, da bola chegar. Né? A claro. bola chegou aqui, você tem milésimos de segundos, bum, é lá. Né? E aí a repetição e a qualidade do olhar do treinador, né, para Sim, saber onde está o bastante. problema, o defeito. E o que eu acho que o senhor faz muito bem é apontar a solução, não apontar o problema. O problema eu já sei qual é, eu identifiquei. Vamos apontar uma solução. O levantador tem a mão pequena e não retém a bola. Vamos fazer uma bola que seja privilegie a sua mão pequena, né? Então, Acho que é veja, isso que é o fantástico da história. vamos raciocinar essa situação que eu falei agora. Né? Não é para o cara só fazer largada. É para a bola que tiver ruim ou sem consistência, dê no meio, porque os alas, o da 4 das 2 já abriu, né? Cada um para fazer a base para o bloqueio. Sim ou não? Não é Sim, isso? sim, já foi. Por onde você deve largar? Do lado da mão do levantador, do bloqueador central. Por quê? No momento que você larga uma bola de manchete, para onde vai quem está na posição e na 5? Vem para perto da rede ou vai para mais para meio da quadra? Meio da Vai para quadra, né? meio da quadra, porque vai ter a diagonal curta e longa. Vai ter a paralela paralela e a paralela paragonal. Então, tem que jogar lá atrás, né? Aliás, não gosto muito desse termo. Mas como todo mundo fala paragonal, eu estou aderindo. Eu não posso contrariar a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus, cara. Já caiu no agrado popular. Ô, Jô, o que está Diga. escrito aí atrás na sua foto bonita de capa de revista? Qual que é a frase que está ali? Aliás, tem uma revista que foi feita no Brasil, em 84, e o título da revista, eu vou te mandar. Mano. Tem escrito lá, o melhor técnico do Brasil. Quem era? Era um pessoal que assinava a revista Editora 3. Tu sabe qual era a principal revista deles? Saque? Não, Ipos. Falava sobre cavalo. E Ah, como eu criava cavalo, ah, aí fizeram. deram um coice no meu assunto. Tudo bem, vamos lá. Eu passei o que nenhum técnico passou para ele. Como é que eu planejava as atividades, qual a divisão do treino diário, como mudava de acordo com a semana que tinha jogo ou não. Foi por isso que ele deu esse título. Porque os outros não falavam disso. E por que não falavam? Porque não faziam. E porque não Não tinha. estou criticando porque eles não faziam. Eu estou dizendo que meu método sempre foi estudado. Eu nunca fui muito inteligente para inventar nada. Mas cheguei à Cara, conclusão de muita coisa. a humildade te domina. Ô, Jô, o que está escrito atrás na foto aí, ó? Embaixo ali, não sei o que, honra. Aninha, lê aí para mim o que está escrito, porque eu me esqueço do que está escrito aqui. É o pessoal daqui de Pernambuco que faz essas coisas. Será que ele leu? Ouve. Tributo de honra Tá ouvindo? e gratidão de todos aqueles que fazem o voleibol pernambucano
a Josenildo Carvalho, verdadeiro baluarte do desporto da bola ao ar em Pernambuco e grande benemérito nacional. Que é isso, rapaz? Isso foi feito pelo presidente da Federação de Pernambuco, que é um grande ex-jogador de praia, o Lula. Foram eles que introduziram o vôlei de praia na Olimpíada através do Sul-Americano de 91, em Cuba. Eles foram demonstrar para quem entrar para os Jogos Olímpicos seguintes. Tá certo? Que legal. Parabéns. Pernambucano, o menininho, o pai dele era meu amigo, Zabiá. Ele tinha um defeito aqui no dente, né? Uma separação. Ele ria e assoviava. Eu nunca vi ninguém assoviar rindo. Ele botou o nome dele de Sabiá. Ele falava assim, assim, assim. Sim, acerto. Ô, Jô, cara, eu queria ficar horas conversando contigo, assim, mas a gente tem que terminar a aula, o povo vai embora. Então, mas assim, a gente tem que pagar uns pedágios aqui que a gente está acostumado. Ó. Tá legal. Qual foi o melhor atleta que você trabalhou? Melhor atleta, melhor jogador de voleibol com que você trabalhou? Rapaz, escolher um, porque Sim. eu tive grandes atletas, né? Eu sei. Porque eu chamava jogador, primeiro, para a função do que ele fazia. Terceiro, para aproveitamento dele com o meu grupo, qual seria? Ou seja, o cara, para jogar comigo, eu escolhia muito bem escolhido, para não dar errado, certo? Uhum. E muitos se superaram até. O que eu gostava mais de dar treino era Dema. Dema. Uhum. Porque Dema, ele tinha paixão por defender e passar. Tu te lembra daquele que a gente brincava lá no Banespa? Dema, passa de bunda aí. Os caras sacavam e ele entrava e dava de bunda a bola na mão do levantador. Né? Então, eu adorava essas brincadeiras, porque quem brinca com isso não leva tão a sério. Se levar vôlei muito a sério, você fica preocupado, não joga nada. Você tem que gostar daquilo. Tua alma tem que estar naquele trem. E Dema é assim. Certo? Como jogador mesmo, jogador, aquele que foi meu artista de grandes vitórias e de nenhuma derrota, foi a Mauri. Foi o maior craque que eu já treinei na minha vida. Eu diria mais a você, eu aprendi como armar um bom bloqueio através de Amauri. Não é o gesto, não. É de como armar a jogada de bloqueio. Foi com ele que eu aprendi. Legal. Outro que me ajudava muito também era o Léo, né? Mas não tinha o mesmo nível de aproveitamento que tinha o Amauri. E o Mura, como a gente chamava ele, o Mura ele era uma pessoa assim, fácil de entender, simples. Ele não falava. Ele cochichava no ouvido lá dos meninos da direita. Você lembra disso, não? Ele chegava no ouvido do outro, era orientando os bases. É que assim, eu era muito moleque, né? Eu tinha 13 anos na época e para mim, né, assim, eu assistia todos os seus treinos, né? A gente ficava na arquibancada assistindo todos os treinos do adulto. Doido que eu chamasse, doido que um faltasse para chamar. Exato. Não, teve um dia que não era nem o senhor ainda, o técnico, já era o Moreno, mas me chamaram para jogar no futebol do adulto no aquecimento, e aquilo para mim, maravilhoso, só ficou marcado porque o Zé Elias rompeu o tendão de Aquiles no futebol. Foi praga minha. Foi praga minha. Eu vou te explicar por quê. Nós já perdemos um sul-americano com Bebeto de técnico, categoria adulta, para a Argentina, porque de manhã teve um racha que levou mais de meia hora. Assim como perdemos alguns jogos onde o aquecimento bate-bola, ataque e defesa, durou mais de 20 minutos. O sistema energético seu se escapole de você. Você não tem mais controle. Tem um amigo que diz, depois de ataque e defesa prolongado, mande a turma para casa. E explica fisiologicamente como ocorre isso. Entendeu? Não, o nosso ataque e defesa aqui ele é prolongado, mas é na medida. Ninguém vai ficar exaurido com isso, não. Isso. Jô, diga. Bom, então, em treino, Dema, jogador em quadra, Amauri. Você consegue escalar a sua seleção de todos os tempos para mim? Eu vou começar assim, né? Marcelo e Ricardo. Marcelo meu posto, Ricardo levantamento. Oposto Marcelo e o Ricardinho.
Porque quem tem um jogador que ataca a bola lenta, como o Marcelo, eu tenho que dar um plano de fuga para Ricardinho, que só joga com bola rápida. Entendeu? O pensamento tático para montar a equipe. Uhum. Daí eu jogaria com os dois. Os dois em forma, né? Não é, sim, claro. não é agora. Agora Marcelo é treinador. Ele está pagando todos os castigos que merece. Então, veja bem. Ponteiros. Eu gosto muito de alguns ponteiros do voleibol brasileiro. Mas nenhum me encantou mais do que o Giovani. Não tanto pelo seu passe, muito mais pelo seu ataque da ponta e bloqueio, não é? O ataque da ponta de Giovani, que recebia uma chutadíssima, a bola quase na antena, sem correr em diagonal para a bola, ele corria perpendicular à rede e batia para a paralela com uma força descomunal. Sabe quem é que me alertou que ele era o melhor? Joel Despain. Ele disse, olha, passar pelo bloqueio dele é ruim, viu? E pegar ele lá na saída, porque quem pegava Giovani na saída era Despain, né? Que era o time cubano, né? Eu adorava, rapaz, estar em Cuba, em Santiago de Cuba, bem no sul, né? Tem lá uma universidade, onde eu passei um tempo lá, dando algumas aulas, na universidade chamada Miguel Fajardo. E lá eu aprendi tanto com os cubanos, rapaz, porque eles são altamente cientistas práticos. Eles dizem que nada surgiu do livro para a quadra. É da quadra para ser estudado no livro. Ah, É uma frase que não é minha, entendeu? É deles. mas é boa. O outro ponteiro, quem? O outro ponteiro tem que ser um ponteiro mais definidor, né? Tem Giovani, não é? Que jogou mais passando do que definindo. Você se lembra desse jogo, né? Uhum. O outro ponteiro tem que ser mais definidor. Olha, Naubert tem as mesmas características que tinha o Giovani, não seria. Né? Eu sou meio saudosista, só vou falar do tempo da época que eu estava na quadra, né? Mas tem um menino aí que vai dar o que falar. É o Lucas. Lucas? Lucas. Ah, agora, o Lucas da seleção? O irmão da galega lá, do feminino. Da Júlia Bergman. Esse vai jogar ali na ponta numa boa. Numa boa. Sabe por quê? Qual é a altura dele, você sabe? Tem mais de 2, né? É difícil. Eu vou até olhar aqui. Lucas Bergman tem 2,4. Está vendo você? Quem tem ponteiro com mais de 2 está com 3,5. É verdade. Correto? Uhum. Daí a escolha. Eu nunca faço uma escolha de jogador para uma posição. Eu faço a escolha de um jogador para um time. É diferente, é diferente. Como se completarão, né? Como é que nós vamos resolver as situações? O treinador precisa parar de ser tecnicista, só olhar o fundamento. Ele tem que olhar a situação de jogo, porque é resolvendo as situações que melhoram os fundamentos. Boa, gostei. Centrais. Então a gente tem, Ricardinho e Marcelo Negrão. Sim. Giovani e Lucas Bergman, seus centrais. Tu tá vendo que eu estou querendo dar um chute em cima de tu, né? Então, eu converso, para sair dessa escolha aí, né? Porque, olha, cara, quem eu não chamar aqui, você é xingado. Vai nada. Não, na brincadeira. Xingar, você fala que eu chamo aqui para fazer a mesma coisa. Eles ficam mais os técnicos dos caras. E fulano, você não lembrou? Por exemplo, uma vez me perguntaram, por que você nunca cita Pampa? E levou Pampa. Eu disse, porque Pampa tem a passada contrária. Se ele tem passada contrária, ele, quando está na saída da rede, que é a posição dele, no aeroporto, ele vai em diagonal para a bola, então ele tem a pequena diagonal a favor. E quando ele está na ponta, se ele não for perpendicular à rede, a bola vai passar para o ombro não batedor dele, porque ele é destro. Mas os caras, tu tem umas desculpas que não dá para entender, que você faz o seguinte, filme o cara e comece a tocar no cronômetro, no momento em que a bola toca na mão do levantador, e você vê na hora que o cara finaliza. Veja se dá tempo de alguma coisa, a não ser aproveitando que o cara é mesmo, e não querendo ser o que eu quero que ele seja. Aí facilita e dá força para o cara.
Para mim, técnico deve aproveitar e não limitar ninguém, entendeu? Sim. Me desculpe se você não discorda com isso, mas para mim é mais fácil de dirigir isso, sabe? É mais fácil de você dirigir. Você está fugindo de dizer quem são os seus meios, é isso? Eu não disse ainda. Bom, pelo que eu disse, um era a Mauri, né? A Mauri, né? É imaginava. E outro, para mim... não é outro. E outro é o Robocop. Lembra do Robocop, quem é? Não sei quem é. Gustavão, rapaz. Gustavo no juvenil. Eu digo, esse menino é um Robocop, porque ele era duro todo. Pô. O Gustavo foi um bom central. Porque o que é um bom central? Ele bloqueia melhor que ataca. O que é um bom meio? Ataca mais do que bloqueia. E no jogo de hoje, a gente tem que saber usar certo a nomenclatura. Boa. Central, bloqueia melhor. E meio é aquele que dá mais meio da bola passar, entendeu? Boa. Isso é invenção minha, tá, Belê? Mas é analogia para entender, eu gosto. Então, Ricardinho, Marcelo Negrão, Giovani e Lucas Bergman, Gustavo e Amaury. Você quer jogar com líbero ou sem? Eu prefiro jogar com líbero por duas situações. O central é o que salta mais num jogo, exceto em relação ao levantador. Porque eu estou vendo o levantador passa em cima da linha de fundo e o cara ir lá atrás e levantar essa bola saltando. Aí eu pergunto, por quê? Todos diziam para mim, Jô, quando a gente salta, a gente tem mais força e menos flexão de braço. E é verdade. Quando está com o pé no chão, você usa mais a flexão para ir para a bola e empurrar. Quando você salta, você trabalha o pulso, o punho, melhor dizendo. Entendeu, Lê? Sim. Se abaixa. Não. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Mostra. Tu está vendo minha camisa? Está escrito, me dá aqui, Ana, que ele vai ver melhor. Isso aqui é um trabalho que se faz com a Ana e com algumas meninas no Náutico, né? Deixa eu botar vocês sozinhos. Vê aí, essa camisa, certo? Tem perto de 200 meninas praticando lá. Tem jogadora já jogando nos Estados Unidos, tem jogadora que foi para o Sul, tem jogadora em todo canto do mundo. O nome do projeto, como disse a dona da minha vontade, é E3. A dona da minha vontade. Pronto, já fiz a propaganda, Ana. Não, ela merece, sabe por quê? Não é porque é minha esposa, não. É porque ela se dedica mesmo. Ela se dedica mais ao vôlei que a mim. Por isso que eu gosto dela. Que legal. Isso é mais importante. Para estar contigo tem que amar o vôlei. É muito lindo isso. Hoje, o livro, o que vai ser? O líbero, hoje eu tenho um menino que é do Minas, eu esqueço o nome dele. Mike? O Mike. Eu gosto do Mike. Agora, para competições onde meus jogadores são mais doidinhos, aí eu prefiro o Thales, que é o mais concentrado, ele é mais carismático, não é? Ele se impõe pela sua postura séria. Não é que ele não vibre, mas é que ele não é exagerado. E os líderes do mundo são exagerados todos. Sai do êxtase, é uma tristeza enorme, né? O senhor sabe que o senhor é o primeiro que vem aqui no Ataque e Defesa, escala a seleção e não escala o Serginho Escada. Primeiro. Sim. E por que não? Não sei. Esqueci. Sinceramente, como eu esqueci, cara. Muito bom. Estou sendo sincero, esqueci. Então, vamos fazer uma substituição? Câmbio, troca. Certo? Não só porque é Escadinha, é por tudo que ele representa para o voleibol brasileiro. Escadinha é um fator emblemático para o voleibol nacional. Ele é mais do que qualquer um de nós treinadores. Ele venceu todas as adversidades da vida, inclusive físicas, não é? De botar aquele espino todo para jogar uma seleção que foi campeã olímpica, porque ele estava na quadra, né? Só que eu não sei se eu consegui passar essa imagem para você. O único que eu fui saudosista, na boa, foi com a Mauri. Não é? E com Escadinha já faz um tempo que Escadinha não joga. Daí a gente, agradeço a você, está me botando de novo na telinha, porque sem estar na telinha eu não estou em canto nenhum, não é? A turma aqui em Pernambuco diz, Jô,
tu devia pagar uns caras para fazer tua propaganda por aí, que tem muita gente que não te conhece. Eu digo, é porque eles não vão nos bares que eu vou. Tu te lembra do bar do Português, aquele que ficava na Santa Amaro, perto ali tinha um mercadinho e a rua do bar do Português. Eu, o Xandó e a Mauri, a gente se encontrava ali antes deles serem meus jogadores. Para falar de quê? De vôlei. De vôlei. De vôlei. Acabava o treino em Santo André, eles iam para São Paulo, que moravam por ali, né? Pela saída São Caetano, por ali, ali no ABC que eles moravam. Então, eles vinham, passavam lá, João, bora. A gente falava de vôlei. Era guardanapo para cacete, a jogada, para onde é que vai, para onde não vai. Aprendi muito com eles, muito, e aprendo muito. Hoje, eu não sei se fica bem eu dizer isso, mas é verdade. Eu aprendo mais com quem está iniciando. Porque é uma maneira diferente de iniciar hoje. O menino da iniciação não quer saber de quantidade, ele quer saber de qualidade de seu treino. Antes a medida era o suor, e hoje é o que você está me ensinando. Entendeu? Boa. Bem legal. A fome de aprender, né? É mais porque vocês, comentaristas, vocês fazem o maior favor à Federação Internacional, à Confederação Brasileira de Vôlei, quando os comentários são pertinentes. Porque ensinar com o jogo e que tem direito ao replay, você está ensinando 2 vezes da mesma maneira. Ou seja, todo mundo aprende, até porque vocês são ídolos, muito mais do que nós treinadores. Treinador é bom quando escala o jogador que eu gosto. Verdade. É verdade. É isso em todos os esportes. Em todos os esportes, claro. Oi. A gente está quase há 2 horas conversando, você acredita? Sério? Não, é um recorde aqui no Ataque e Defesa, eu acho. E a gente tem uma praxe aqui, Ju, assim, que a gente, quando está no estúdio, eu faço a entrevista com uma bola de vôlei na mão, além de ser hoje eu não vi você. Olha, como eu vi você fazer isso, eu trouxe a minha também. Que foi Paulo Coco que me deu. Ó, Paulinho Coco, que massa! É porque quem inventou Paulo Coco fui eu. Sei. Trouxe ele para lá. Sim, ele já contou para a gente aqui, já foi convidado aqui no Ataque e Defesa. Que bom, eu assisto seu programa, rapaz. Ô, Jô, a gente encerra a entrevista, a conversa, perguntando para o entrevistado o que é o vôlei na vida dele. Então, eu te pergunto, o que é o vôlei na sua vida, Joselino Carvalho? Você tem alguma dúvida, Ale? Depois dessa quase 2 horas aqui, né? O vôlei na minha vida, eu não diria que é tudo, porque minha família sempre está na frente, né? Mas quem mexe mais comigo é o vôlei. Porque no vôlei eu não tenho tempo para falar muito. Eu tenho todo o tempo para fazer tudo. Isso é mais importante. E quando eu me ocupo de estar falando muito, eu deixo de estar me ocupando em fazer. Exemplo, ficar relatando muito o erro da equipe, em vez de ser positivo, é como eu acerto que eu diminuo os erros, e não pensando neles. Eu tenho que pensar em acertar, eu tenho que ser positivo. E sendo positivo, com certeza, eu estarei colocando minha alma num bom sentido. Foi o que você me perguntou. Onde é o voleibol na sua vida? É a minha alma. Querido. Jô, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por compartilhar sua sabedoria, seu tempo conosco. Assim. É um prazer te ouvir. Sempre foi. Opa, desde moleque. Eu brincava com isso. De te ver trabalhando de perto, assim, e evidente que naquela época a gente tinha o sonho, né, de treinar contigo, né, falar assim, pô, tal, e ter convivido, né, o Gigi, o Marcelo, né, que voltavam para casa e falavam assim, não, o Jô fez isso, o Jô acha isso, o Jô falou aquilo, então, assim, e não é de certa forma, assim, é de absoluta certeza que a minha formação esportiva, a minha formação como atleta de vôlei, como amante de vôlei, como apaixonado de vôlei, como ter o vôlei na alma, como você disse, tem muito da sua existência, assim, né? A gente tem grupos hoje, né? A gente tem um grupo que é o Promessas do Banespa, que tem vários ex-atletas ali que... Os menudos?
Os menudos nem tanto, mas alguns outros que passaram naquela época que você estava no primeiro ano ali, de 86 para frente, assim, e que fazem parte da nossa história, da nossa vida. Então, eu fico muito, muito feliz de poder ter esse documento histórico, né? Para mim é um documento histórico poder falar contigo, que vai trazer ensinamentos para quem gosta de vôlei, entender um pouquinho mais e poder te conhecer, né, um pouco da sua história, que é maravilhosa e só trouxe coisas boas para a gente, para o vôlei brasileiro. Muito, muito obrigado, Jô. Eu que tenho que lhe agradecer, porque você é um dos únicos que trabalham hoje com a imprensa, que incentivam que a gente seja positivo ao falar, seja menos crítico e mais propagador do melhor jogo, é dizendo como deve jogar e não como evitar erro. Quem pensa em evitar erro erra mais. Muito obrigado, viu, Ale? Você não sabe como eu fico agradecido. E eu tenho mais ou menos uns 30 caras, não estou exagerando, tem mais, que já me ligaram porque eu disse que hoje eu não poderia, porque tinha esse compromisso contigo. Ó, Jô, vida longa para você, um grande beijo. Tá? Valeu. Obrigado, Ale. É lindo ver meus meninos em cima, como está você. É lindo mesmo. Viu? Chegarei lá. Jô, obrigado, um beijo. Tchau, tchau. Beijo para tu. Deixa eu só agradecer a galera que participou aqui até o final desse vídeo. Muitíssimo obrigado. Se inscreva aqui no canal Ataque Defesa, faça parte da nossa família. Você pode indicar com convidados, participe bastante mesmo, compartilhe, curta bastante, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e espalhar o vôlei para mais pessoas e conhecer personagens do vôlei, como é Josenildo Carvalho, que faz parte da nossa história. Um grande abraço e um agradecimento especial à Tizan, que prepara todo esse conteúdo para chegar até você, né, com qualidade. Se você quiser trazer sua rede social para cá, seu podcast, você pode fazer o podcast no nosso estúdio lá na Tizan Digital e fazer sua vida social chegar no mundo digital e ampliar seus negócios. Agradecer também a LPM, que tem soluções de TI para sua empresa, problema de computador, problema de rede, problema de comunicação interna, várias questões que a LPM pode te ajudar e fazer sua empresa caminhar, carregar coisas importantes aí para crescer ainda mais. E se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, como fisioterapeuta, professor de educação física, como um ex-atleta de vôlei, como psicólogo, como médico, dentista, enfim, tem várias possibilidades para você. Né? O mundo americano assim, mudou muito e estão precisando de algumas profissões específicas. Você pode tirar todas essas dúvidas, desde levar a sua empresa e quais profissões são mais procuradas pelos americanos hoje, com a Nexus Next, que está ao seu lado. O Lucas Negrin vai te responder, vai te ajudar a entender esse mundo, né, de necessidades dos Estados Unidos, e pode ser uma grande oportunidade para a sua vida, para a sua família, né, e para os seus filhos terem uma educação de qualidade, uma vida mais segura, enfim, tantas coisas que muitas pessoas procuram. Fechou? Pô, vocês fiquem bem. Um beijo para vocês. Tchau, até a próxima.